Olá a todos, aqui é o Evandro do canal Trader Atenção Plena. Hoje eu vou falar sobre gerenciamento de risco, o segundo item mais importante para a gente conseguir consistência nas operações. Antes do gerenciamento de risco, o mais importante é a parte técnica, onde a gente aprende a ler o movimento do preço no gráfico. Na playlist que eu tenho aqui no canal, Estudos Básicos para Iniciar no Day Trade, eu tenho um vídeo sobre isso, intitulado Análise Gráfica. Então até antes desse vídeo eu aconselho vocês verem esse do Análise Gráfica, porque como a gente vai ver aqui, não adianta você não entender de análise gráfica, não saber ler o preço no gráfico, e já ir para as operações. Então você só vai partir para o gerenciamento de risco depois que você tiver dominado aí a análise gráfica. Então eu digo que o mais importante é você saber análise gráfica, porque se você não dominar totalmente os conceitos sobre o movimento do preço, você não está preparado para iniciar as operações de day trade. Enquanto você não souber analisar o preço, a direção, quando entrar, aonde colocar a saída, que seria o stop e o ganho, é bom a gente ficar só no simulador. Então eu aconselho vocês que estão iniciando no day trade a não perder dinheiro enquanto vocês não tiver o conhecimento técnico. A maioria das pessoas, elas desistem do day trade exatamente por isso. Elas começam, despreparadas em relação ao conhecimento, e aí perde dinheiro. Aí perde dinheiro, como ninguém gosta de perder, elas saem. Como eu já estou no day trade há muito tempo, já estou com uma certa consistência, é comum as pessoas me pedirem como iniciar aí as operações day trades, principalmente amigos. E aí eu passo todo o conhecimento que eu tenho, até coloco aí para eles verem esse canal. E aí eles tentam uma semana, duas, nem isso às vezes, e já desistem. Por quê? Porque assim como toda profissão, você tem que estudar muito para começar a prática, também é um day trade. Se você não souber o gráfico, ler o gráfico, você vai perder dinheiro e aí você vai sair. Eu até aconselho, nesse vídeo aí sobre análise gráfica, a estudar pelo menos um ano de análise gráfica. Se fizer as operações na prática, com muito cuidado, como eu vou colocar aqui, com muita análise de risco, gerenciamento de risco, para a gente não perder dinheiro. Você não precisa perder dinheiro para começar, mas precisa estudar bastante. O mercado, ele é muito instável e rapidamente você perderá muito dinheiro se não tiver conhecimento. Porque em day trade nós trabalhamos alavancado. Quer dizer, se ganhar, ganharemos muito, mas se perdermos, também será muito. Então a grande ilusão e o que atrai as pessoas para o day trade é que dá para você ganhar muito dinheiro. Mas é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo você pode perder muito dinheiro, Por exemplo, se você trabalhar operando no mini dólar, que é o que eu opero, com 10 contratos, se ganhar 10 pontos, ótimo, será R$1.000. Mas se você perder os mesmos 10 pontos, se você for um por um, você vai perder os mesmos R$1.000. Então, partindo do pressuposto que você já domina o gráfico e consegue acertar pelo menos metade das operações, se tiver um bom gerenciamento de risco, que é o tema aqui do nosso vídeo, já teremos a tão sonhada consistência. Então, para conseguir a consistência, você precisa de duas coisas: conhecimento e o gerenciamento de risco. Então, com esse vídeo, eu vou te mostrar que se ganhar mais de 50% das operações e for disciplinado, você poderá viver de trade. Até muitas pessoas, quando eu faço essa pergunta, você acerta metade dos trades? Acho que 80% diz, não, eu acerto, eu erro algumas vezes, mas eu erro pouco e acerto bastante. Então, se você realmente for assim, é só você ter o gerenciamento de risco, como eu vou dar um exemplo aqui, e aí você vai ficar milionário,
A questão é que se você tiver disciplina e fizer um gerenciamento de risco perfeito, né, como se diz, à risca, na maioria das vezes você vai ver que você não acerta 50%, você acerta muito menos. E então falta conhecimento ainda. O gerenciamento de risco, ele consiste em se ter um plano para ter um limite de perda e um de ganho, de modo que mais se ganhe que se perca, né? Lógico. Nas operações da bolsa de valores, a gente chama de stop o limite da perda e de gain o limite do ganho. Então você entra numa operação, compra, por exemplo, uma ação a R$ 500, se ela cair para 450, você vende, e aí vai ter uma perda de 50. Se ela subir para 600, tiver um ganho de R$ 100, aí você vende e tem um ganho de 100. Então isso é stop e gain. Um dos erros daqueles que estão iniciando é colocar a possibilidade de perder 2 ou 3 vezes por dia. Aliás, o grande problema do iniciante com aquela volúpia de ganhar dinheiro, aquela ansiedade, é ele fazer muitas operações. Eu vou mostrar para vocês aqui que o ideal no começo, na conta real, é você fazer uma operação só se você perder essa primeira operação. Aí você já para na conta real e vai para o simulador. Porque se você for perdendo bastante, rapidamente você perde seu dinheiro e aí vai desanimar. Quando você tiver muita experiência, tudo bem, mas no início não é aconselhável você fazer muitas operações. Aliás, esse que eu acho que é a maior dificuldade do trader iniciante, né? Não fazer muitas operações. Então, normalmente começa o dia e ele já faz 5, 6, 50 operações, né? Eu mesmo no começo eu já cheguei a fazer 500 operações em um dia, porque para a bolsa não é só a operação de stop gain, né, que você faz. Cada clique que você dá lá para colocar o stop, para colocar o gain, é uma operação. Então uma operação vale por 2 ou 3. E às vezes você muda também, né? Você inverte, você compra e aí você vê que está indo contra você, você vende e aí já fica 4, 5, 6 operações. Então eu já cheguei a fazer 500 operações. Hoje eu faço pouquíssimas operações, né? Então para chegar nesse ponto demorou muito tempo, mais de um ano. O que se deve buscar no início é a confirmação de que se consegue mais ganhar do que perder. Quando tiver essa certeza, pode não só aumentar o número de perdas, aí você pode perder mais vezes, tentar mais vezes, mas como também aumentar o número de contratos em cada operação. Então, esses dias, por exemplo, eu vi um trader falando que ele estava acertando mais de 10 operações em seguida e estava usando um stop de 50 pontos. Aí eu até assisti o vídeo, né? Ele prometia lá 12 operações em seguida de ganho, né? E realmente o dia que ele colocou de exemplo, ele estava no simulador, não estava na real. Só aí já vi que ele não tinha realmente conhecimento. Deu certo no dia lá que ele colocou. Porque se você procurar assim com o gráfico parado, você encontra o que você quiser. Mas na conta real, né? É difícil. E o interessante é que ele colocava lá um stop de 50 pontos. Mas na conta real, 50 contratos de stop, se você operar com um contrato, é uma perda de R$ 5.000. Se for 10 contratos, seria R$ 50.000 de perda. Então a pergunta é, quantas vezes você consegue perder essa quantia antes de ganhar? Então, quer dizer, se você colocar um stop grande, na maioria das vezes você acertaria. Mas na prática, você colocaria esse stop realmente? Aguentaria ficar perdendo até começar a ganhar? Porque o dia que você olha lá com o gráfico parado e dá várias operações que com esse stop enorme você ganharia, ótimo. Mas às vezes na prática, a primeira operação que você faz, você perde os 50 pontos. Dá um dia direcional lá e você perde, né? Então, tudo é teoria. Vamos dar um exemplo aqui.
Então, número de contratos, você está começando. Esse vídeo aqui é o gerenciamento de risco para a pessoa que está começando. Então, número de contratos, um contrato. Stop, 5 pontos. Então, tem gente que gosta de trabalhar com 3 pontos, 2 pontos. Eu aconselho no mínimo 5. Até às vezes 10 é o ideal, né? Porque é difícil acertar uma operação e só com 5 pontos. Hoje mesmo eu fiz uma operação, consegui ganhar, mas aí eu estava com um stop de 10 pontos. Então cheguei a perder 7,5 pontos e depois ganhei 10 pontos. Então, para você colocar um stop de 5 pontos, vocês vão ver que não é fácil. E o gain de 10 pontos. Por quê? Porque se você colocar o mesmo tanto de gain que o stop, você vai ter que ganhar muito mais vezes. Então o ideal é sempre quando você ganhar, ganhar mais, e quando perder, perder menos. Perdeu uma vez, então você tinha um stop lá de 5 pontos, o gain de 10, você perdeu uma vez, o que você faz? Para e não joga mais naquele dia. Aí você vai para o simulador. Ganhou 10 pontos, aí você pode fazer mais uma operação, no caso de 5 pontos de stop novamente, e encerra. Quer dizer, fazendo mais uma operação, você está com 10 pontos ganho. Se você ganhar, você vai ganhar e ficar com 20 pontos. E se você perder, você vai perder mais 5, mas como já tinha ganho 10, vai ficar com 5 positivo. E aí você encerra. Então na conta real, a semana inteira você só faz isso, para você ver quantas vezes você consegue ganhar e perder. Porque dessa maneira você pode perder até 3 vezes, às vezes 4 vezes, e ganhar uma só e sair vencedor ainda na semana. Vou dar um exemplo aqui. Se você perder 3 vezes, que seria 15 pontos, porque você perdeu 5, você para. Se você ganhar uma vez de 10 e uma vez de 20, você já fica aí com 15 pontos positivo. Quer dizer, já saiu vencedor. A meta que eu aconselho vocês que estão começando para a semana seria ganhar 50 pontos na semana para aumentar o número de contratos para 2. Então, nesse exemplo que eu dei para trás, você ganhou 15 pontos. Então, enquanto isso estiver acontecendo, ou até você perdendo, ou você continua estudando, ou você continua lá num contrato. Mas quando você, por exemplo, mesmo que você ganhou 3 vezes, perdeu 2, mas deu 50 pontos de lucro, porque teve vezes lá que você ganhou 20 pontos no dia, aí você pode aumentar para 2 contratos, que aí na sua conta você já vai ter um positivo bem grande e já dá para aumentar para 2. E assim você vai. Quando você estiver com 2 contratos e mais uma vez ganhar 50 pontos na semana, você aumenta para 3, depois 4, 5, até por exemplo você chegar a 10 contratos em cada operação. Por exemplo, 50 pontos com 10 contratos na semana dá 5 mil por semana, que já é bastante, um bom salário. Então, quer dizer, esse gerenciamento de risco, ele vai te ajudar em 2 coisas. Primeiro, você vai saber se está acertando mais de 50%. Nesse caso, se você não estiver acertando, não aumentar o número de contratos e continuar estudando. Então, se você passar a semana inteira e ficar negativo, né, não estiver acertando nem 50% das operações e fazendo o gerenciamento de risco certinho, aí você não aumenta os contratos. E é bom esse gerenciamento de risco para você ganhar disciplina e saber parar e treinar no simulador. Então o gerenciamento de risco é também para equilibrar o seu psicológico, né? Então você saber lidar com as perdas, você não ter aquela ambição desmedida, aquela ganância de não saber parar. Então se você conseguir fazer esse gerenciamento, um contratinho por vez no começo, perdeu uma vez, já para, né? Ou ganhou 20 pontos, já para, você vai perceber o nível que você está de conhecimento do gráfico, né? E se você pode ir aumentando os contratos.
Então esse era o meu assunto sobre gerenciamento de risco para day trade, né, iniciantes. Se vocês gostaram, pode dar aí um like, né? E qualquer pergunta, qualquer comentário, nós estamos à disposição. Bons traders a todos!